E aí, pessoal, tudo bem? Continuando aí a nossa jornada aí pelo mundo das normas ASTM, hoje eu vou falar da norma ASTM E1316, E1316. Então, essa norma ela é importantíssima, tá? Como as outras que eu já falei, mas antes de começar a falar das normas, eu queria primeiro agradecer a vocês, porque com poucos vídeos que a gente postou sobre normas, a gente já está com mais de 150 visualizações. Então, eu acho que isso, né, superou bastante a expectativa que eu tinha a respeito de um assunto que é tão chato, né, considerado tão chato, e parece que a aderência, né, a recepção desse assunto pelo nosso público aqui, que ainda está bem pequenininho, a gente está bem no começo, parece que essa aceitação está muito boa. Então, eu queria agradecer demais a vocês. Certamente o nosso número de visualizações vai aumentar depois deste envio aqui. Então, por conta disso, né, a partir desse vídeo agora, eu vou deixar para vocês aqui o meu link do grupo do Telegram, que é um grupo que eu já faço um trabalho um pouco mais minucioso, então quero convidá-los aqui. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Podem se inscrever direto e lá a gente vai ter, né, os mais variados assuntos. Então a gente está voltando agora com força total para poder veicular tudo que a gente faz primeiramente lá, né? Sempre os convites vão ser por lá, novidades vão acontecer por lá. Então, envie para os amigos, marquem o vídeo. Uma outra coisa também que ajuda muito a gente a conseguir relevância aqui no Instagram é salvar o vídeo, né? Salvar ele como favorito, salvar naquela bandeirinha que fica no canto inferior direito. Isso dá relevância para a gente, faz a gente atingir com esse vídeo outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Então, agradecimento e pedido para vocês compartilharem esse vídeo com outros amigos. Bom, direto ao ponto agora, essa norma ASTM 1316, ela é uma norma de definições, né? De definições, terminologia sobre ensaios não destrutivos. Eu estou com essa norma aqui na minha frente e sempre, né, a ressalva que eu faço aqui é da nossa conduta com normas, que é o quê? Norma é um conteúdo de estudo, é um conteúdo de consulta. Tá? Quem faz a norma também tem a sua intenção econômica, né? Então a gente precisa entender que esse material é um material de estudo, ele é um material que normalmente ele não é gratuito, tá? E a gente também tem que se certificar de que está sempre consultando a versão vigente da norma, a versão mais atual. Então, eu sempre falo isso aqui nos vídeos de normas, e isso é importantíssimo, porque deve partir de nós, né, de nós, os profissionais da respectiva área, ter uma conduta mais ética com normas. Então, eu sou um defensor disso aqui. Eu tenho iniciativas voltadas para o assunto normas, para a gente torná-las mais acessíveis para os nossos grupos. Enquanto isso não acontece, a gente precisa escolher os meios legais para a gente poder fazer a consulta. Tá? Então, uma coisa muitíssimo interessante que eu já queria compartilhar com vocês de cara. Como é uma norma de definições, ela é, na verdade, um grande glossário, né? Então, a gente vai ter aqui separado por ensaio os termos mais comumente usados, tá? Então, essa norma ela é muito útil, obviamente, para a gente fazer consulta. É uma norma um pouco maior, né, em relação às outras que eu já falei anteriormente aqui, né? Hoje a gente está no mês de julho de 2020, provavelmente daqui a um futuro bem próximo a gente vai ter falado de muitas outras, então acho que eu falei anteriormente, eram de tamanho menor. Essa tem 39 páginas, tá? E uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês aqui é que logo de cara ela tem um índice de termos, né? E como eu falei, ela é separada pelos ensaios. E aqui logo eu descobri que tem ensaio que eu não conheço, né? Aqui a gente tem, né, os termos em comum, tá? Uma seção com os termos em comum a todos os ensaios, e depois mais 11 ensaios. Aí fala, pô, Miro, 11 ensaios? 11 ensaios. E aí eu vou falar deles aqui.
né, só para a gente citar, e aí vou falar para vocês o ensaio que eu não conhecia, tá? E tecer alguns poucos comentários, né, uma vez que eu não conheço, então são comentários de opinião profissional. Enfim, na seção A a gente tem os principais termos, na seção B, emissão acústica, seção C, os testes eletromagnéticos, né, a gente pode lembrar logo do Ed Current. Seção D, raio-x e raio-gama, né, radiografia e gamografia industrial. Seção E, teste de vazamento. Seção F, líquido penetrante. G, partícula magnética, né, partículas magnéticas. H, radiografia com nêutrons, ou também neutrografia, tá? Seção I, ultrassom. Seção J, né, teste infravermelho, né, que é a termografia, né, a visão infravermelha é uma visão termográfica, uma visão térmica. A seção K, que é o ensaio óptico holográfico, que é um ensaio que eu não conhecia, né, acredito que muitos aqui também não conheçam, aliás, já fica o convite aqui, sei que nos nossos grupos tem profissionais aí do mais alto gabarito, quem quiser comentar, citar alguma referência sobre esse ensaio. Eu, particularmente, não conheço esse ensaio, gostaria de conhecer, mas imagino que esse ensaio tenha limitação de aplicabilidade, porque a holografia é uma imagem projetada, né? Da física, a gente pode dizer diretamente que a gente está projetando uma imagem real, a gente vai precisar de um anteparo ou do próprio ar. Então, a gente precisa de espaço. Pode ser que isso seja um limitador para aplicações que a gente já está mais acostumado. Eu, por exemplo, né, com a área da aviação e do offshore, né, a gente pode ter alguma limitação para fazer esse tipo de projeção de imagem. Então, de qualquer forma, fica o convite aqui para quem tiver conhecimento desse ensaio, comentar aqui com a gente. E a última sessão, que é o ensaio visual, né? A gente pode falar do ensaio visual direto, do ensaio visual remoto, usando outros instrumentos como o videoscópio, por exemplo. Então, queria deixar esse pequeno legado aqui, citando uma norma que eu, por exemplo, quando comecei os meus treinamentos e ensaios não destrutivos, não tive esse tipo de instrução. Então, isso para mim representa uma dificuldade que eu demorei todos esses anos para superar, e eu não quero que vocês passem pela mesma. Então, o nosso costume, o que a gente está adotando aqui para poder ficar mais familiarizado com normas, é desse tipo de trabalho que eu estou falando, que a gente está fazendo aqui no Instagram, no YouTube, né, voltado para elevação de nível do profissional. Então, essa norma aqui, a STME 1316, ela fala dos termos mais comuns dentre os ensaios não destrutivos. É importantíssimo que o profissional de END tenha essa visão de onde consultar, tenha essa visão de que existem outras normas, existe, na verdade, um conjunto muito grande de normas que a gente pode dispor, né, que a gente dispõe para poder fazer os estudos que a gente considera necessário. Por último, uma coisa importante que eu queria citar aqui dessa norma é o seguinte: nessa norma, logo no início, a gente tem um quadro, né, como a gente vai abordar termos em comum e termos mais utilizados em cada ensaio não destrutivo. O que eu achei muito interessante nessa norma, né, uma coisa que eu queria fazer uma colocação aqui especial, é o seguinte: ela tem um fluxograma bem simplesinho, dizendo, né, que a gente aplica um ensaio não destrutivo, ela começa com o ensaio não destrutivo e termina com a aceitação ou a rejeição da peça. Na verdade, a gente começa com a técnica escolhida, ou a técnica que foi eleita para a gente executar o ensaio, e termina com a aceitação e rejeição. Falar, pô, Ramiro, mas isso aí é o começo e o fim da história, tá? Mas nesse fluxograma, né, para sanar qualquer tipo de dúvida, uma vez que os termos que são abordados aqui na norma estão diretamente ligados ao miolo desse fluxograma, né? Então, depois dos ensaios não destrutivos, a gente tem a indicação, logo na sequência a interpretação, né? Indicação do quê? Da descontinuidade.
interpretação do quê? Do que é essa descontinuidade. E aí a tripartição, né? A tríade fundamental que eu costumo chamar das interpretações que a gente pode dar, né? Que é uma interpretação falsa, relevante ou não relevante, tá? Então eu tenho a indicação falsa e eu tenho a indicação verdadeira, né? Sendo bipartida para relevante e não relevante. Então, desse fluxograma a gente tem falsa, relevante e não relevante. O que a gente vai, de onde a gente continua? Se a indicação for falsa, eu, né, por critérios adotados e descritos no procedimento, ela é falsa, acabou o ensaio ali. Se ela for não relevante, também por alguns critérios parecidos, né, mas não necessariamente iguais, eu também vou terminar o meu processo ali. O processo ele só continua quando eu tenho a indicação relevante. E da indicação relevante, eu preciso fazer uma avaliação. Fala, pô, Ramiro, mas é relevante, eu tenho que avaliar ainda? Sim, tenho que avaliar. Por quê? Porque existe o critério de aceitação. Existem descontinuidades que podem, né, ser conhecidas e podem, a peça, o equipamento, ele pode continuar trabalhando por mais alguns ciclos, né, porque ela está ainda em tamanho ou em distribuição aceitável. Então a gente precisa fazer essa avaliação para somente no final, né, desse fluxograma aceitar ou rejeitar a peça. Então esse fluxograma eu achei ele muito interessante porque isso ajuda, né? Certamente esse fluxograma foi colocado aqui para quando a gente avaliar os termos que estão aqui distribuídos em 39 páginas de norma, a gente saber onde aquele termo, né, ele está sendo colocado, onde ele está sendo trabalhado. Então, isso da norma é um aspecto muito interessante. Inclusive, esse fluxograma ele está presente na maioria, para não dizer em todos, né, treinamentos de ensaio não destrutivo, independente da técnica. Beleza, pessoal? Então, era esse o comentário que eu queria fazer da 1316, tá? Espero que gostem. Obrigado de novo aí pelo número de visualizações, pela relevância que vocês deram em tão poucos dias aí do que eu venho publicando aqui, me esforçando para poder dividir com vocês. Lembrando de novo que tudo que eu coloco aqui é para a gente não precisar viver todas as dificuldades que eu e os profissionais de mais alto gabarito aí que também me treinaram, a gente viveu. Então a gente hoje vive a era da informação, cabe a nós, né, uma vez que uma vastidão de informações está disponível, cabe a nós fazermos o que hoje se chama de curadoria. Então a gente precisa, né, como profissional qualificado, certificado e com experiência na área de ensaio, não ficarmos limitados só à transmissão de conhecimento de forma crua, direta, compactada e encaixotada. A gente precisa ter uma visão mais ampla desse processo e é isso que eu proponho aqui para a gente elevar o nosso nível. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.